Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Além da Visão. Hoje, o nosso convidado é o oftalmologista Tiago Grana. Sei que muitas pessoas já conhecem, porque Tiago, ele é amazonense, ele veio para Roraima, cursou a Universidade Federal de Roraima, também foi aluno do Dr. Rômulo, né? Então, nós nos conhecemos já há um tempo, assim, para não dizer a idade, mas Dr. Tiago, ele se formou na Universidade Federal de Roraima. Em seguida, ele serviu na base aérea de Boa Vista, foi um excelente médico lá. Lá a gente já, no convívio do nosso convênio, a gente percebia o quanto ele era amoroso, o quanto ele era dedicado. E eu pensava comigo, nossa, se ele fizer oftalmologia, ele vai voltar e trabalhar comigo, porque eu quero um médico desse. Mas eu brincava, mas não é que ele foi para a Universidade Federal da Paraíba, estudou 3 anos, fez a especialidade, já voltou com RQE, e ele está hoje fazendo um outro trabalho que eu considero muito relevante, porque um médico, quando vem formado numa boa faculdade, que faz uma residência, né? Porque ele fez um fellow muito bom em oftalmologista, e realmente ele não quer servir nos lugares onde não tem acesso ao oftalmo. E o que me chama a atenção é essa humildade, a simplicidade dele de querer servir nos lugares mais distantes. Doutor Tiago, como é que é a sensação quando o senhor, por exemplo, vai para o SER, lá em Rorainópolis, para atender da criança ao adulto? O que o senhor tem encontrado lá? Mas antes, se apresente, e aí eu quero que o senhor me conte dessa experiência, o que o senhor tem encontrado de patologias, como é que o senhor tem se sentido fazendo esse serviço? Boa noite, dona Edna. Eu sou o Dr. Tiago Grana, para quem não me conhece. Eu já estou em Boa Vista já desde 2012. De lá para cá estudei na Universidade Federal, como a senhora já disse aqui. E é uma honra muito grande estar aqui hoje com a senhora, para a gente ter essa conversa aqui muito franca. Bora para cima. Em relação ao SER, é uma experiência nova. É uma experiência que até então eu não tinha tido em nenhum outro local, de fazer um atendimento nesse sentido das mais diversas patologias, mais diversos pacientes. Lá a gente atende basicamente os pacientes que já estão naquele estágio final da visão, que a gente chama visão subnormal. O que seria isso? Seria aquele paciente que, mesmo com a melhor correção visual que a gente pode disponibilizar para ele, ele não alcança melhores visões, tem uma visão baixa. E aí a gente tenta adaptar da melhor forma ele para a vida rotineira, né? Por exemplo, um paciente que não consegue mais enxergar a meio palmo, a meio metro, por exemplo, a gente orienta ele já em uma bengala, para ele já ter uma noção de piso tátil, por exemplo, noção de orientação. Então, assim, são pacientes que eu não tinha tido esse contato antes. Então, é muito interessante, é muito gratificante para mim também estar nesse projeto aí. E é uma oportunidade ímpar. Vale lembrar que esse trabalho do SER, o Dr. Tiago trabalha com uma equipe multidisciplinar, né? Onde a reabilitação visual, ele prescreve a lupa, ele prescreve a telelupa, ele prescreve aqueles binóculos, mas, por exemplo, todo esse trabalho é feito com outro profissional, que são os terapeutas ocupacionais, os psicólogos, e eu vejo, doutor Tiago, que o senhor tem levado a esperança para esses pacientes, né? Esse centro de reabilitação, também o senhor consegue trazer para ser atendido pelo Sistema Único de Saúde os pacientes de catarata, glaucoma. Quais são os pacientes que vocês têm conseguido reabilitar? Quais são as patologias lá que são reabilitáveis e que o senhor tem conseguido e as não? Como é que é essa prevalência lá? O que o senhor tem encontrado mais no sul do estado? Olha, de forma geral, a gente vê bastante catarata.
A gente sabe que ali a partir de 60 anos, com certeza você vai ter algum grau de catarata. Então, assim, tem pacientes com graus maiores, outros menores. Então, essa é a principal patologia, muita catarata. Também a gente pode verificar também lá pterígio, que é aquela famosa carne crescida. O pterígio, principalmente aqui na nossa região, que a gente está muito exposto aos raios solares. Então, isso tem muita relação com a origem do pterígio aqui. Geralmente são pacientes ali de área rural, que estão sempre expostos a essa condição. Então, a gente vê bastante lá pterígio, catarata e casos menores, os casos de refração, né, da questão de óculos mesmo. E temos os outros pacientes mais, vamos dizer assim, a gente chama mais específicos. Tem um paciente lá com uma condição chamada retinose pigmentar, que é uma condição da retina que o paciente vai gradativamente perdendo a visão periférica até perder a visão central totalmente, né? E esse paciente específico é um paciente de 15 anos, então é uma pessoa muito jovem, uma pessoa que está aprendendo a lidar com isso. Então a questão da equipe multidisciplinar é muito importante, porque até os pais precisam de um apoio psicológico, por exemplo, para saber lidar com aquela situação. Então, assim, é um trabalho muito árduo que a gente vê e é muito interessante ver a evolução. Desde o primeiro dia que eu estive lá até hoje, eu consigo ver uma evolução muito grande desse tipo de pacientes. E olha, a gente vai mandar aqui um abraço para o Dr. Marcelo Ventura, Liana Ventura, em nome deles, cumprimentar toda a Fundação Altino Ventura, que nunca mede esforços para, inclusive, nos presentear com essas lupas, né? A gente sabe que o CEL vai disponibilizar, mas que tem muitas que são doadas pela Fundação Altino Ventura, e realmente eu fiz questão de ver como é que o senhor tem se sentido nesse trabalho, porque é um trabalho muito bonito. A gente conversou também em um podcast anterior com o deputado Cláudio, que ele está trazendo emendas para ajudar nesse trabalho. Mas, doutor, eu quero lhe perguntar, doutor Tiago Grana é oftalmologista, também atende na Oculistas Associados de Roraima, foi aluno de quem? Doutor Nélio. Foi a sua maior fonte de inspiração, né? O senhor me disse. Conte aí pra gente como é que o senhor, o que mais foi que lhe espelhou no doutor Rômulo? Olha, aquela simplicidade, humildade dele. Ele sempre foi uma pessoa assim que eu já dei de cara desde o início. Uma pessoa que, logo falando, naquela calmaria dele, não tinha como ser outro caminho além da oftalmologia. Ele realmente foi um dos pilares aí para minha escolha nessa área. Puxa vida, e olha, gente, o bom filho volta à casa paterna. O doutor Tiago hoje soma na equipe da Oculistas Associados, o que nos deixa muito orgulhosos. Doutor Tiago, eu vejo que o senhor tem muitos pacientes com glaucoma. E a gente sabe que glaucoma é uma das cegueiras irreversíveis no mundo, né? A cada minuto ficam cegos por glaucoma. Como é que, eu queria que o senhor explicasse, o paciente tem glaucoma, o paciente descobre glaucoma, quem é que trata e em qual momento o senhor manda para o especialista? Como é que é isso? Ou a pessoa diz, eu tenho glaucoma, eu não quero ir com oftalmo. Aí eles querem entender, os nossos seguidores, como é que é isso? Conte aí como é o tratamento do glaucoma. Certo. O glaucoma é uma doença que ela é progressiva, né? Geralmente o paciente não tem como saber. É uma doença que não traz sintomas. Uma doença muito demorada para ela começar a dar sintoma. Então, às vezes, o paciente está lá tranquilo, a pressão do olho está nas alturas e ele não sente nada. Por isso, a importância do exame oftalmológico completo, para verificar um nervo óptico, e se identificado qualquer suspeita, a gente lança a mão de outros exames para realmente chegar ao diagnóstico. Agora, uma coisa que as pessoas podem ficar atentas já de cara é se elas já tiverem algum parente seu com essa condição. Sabe que o avô está lá, ou então o pai que pinga colírio todo dia e já sabe que é um colírio para glaucoma, mesmo sem saber o que é, tenha em mente que esse glaucoma é altamente hereditário. Então, se algum parente seu tem, muito provavelmente ou você vai ter
ou você tem que fazer o exame para descartar. Então, eu acho assim que a principal questão para a pessoa ir atrás é já verificar se alguém da sua família tem, e se não tiver, alguém que for fazer uma consulta de rotina, peça para avaliação nervo óptico, porque é uma parte muito importante aí do exame oftalmológico. E até que momento o oftalmologista trata esse paciente e qual é o momento que ele passa para o subespecialista? O oftalmologista geral, ele tem a capacidade de diagnosticar o glaucoma e conduzir casos mais leves. Agora, no primeiro momento que esse paciente ele já começa a ter um descontrole da pressão, você já tentou ali um ou outro colírio e você não tem o controle desse paciente, com certeza a melhor opção é o encaminhamento para o subespecialista, que é o oftalmologista mais apto para atender esse tipo de patologia. Inclusive fazer as diversas cirurgias que tem. Nós temos cirurgias a laser, que é o SLT, nós temos a TREC, que é uma das cirurgias mais feitas. Lembrando que a cirurgia de glaucoma, ela não serve para melhorar a visão. Isso é uma coisa que eu sempre explico para os pacientes. Ela serve unicamente para haver o controle da pressão intraocular. Então, o paciente, às vezes, ele fica com aquela expectativa, doutor, eu vou enxergar melhor. Não. Ali, aquele dano que já foi feito no nervo óptico, aquela perda visual que o paciente já teve, infelizmente, isso daí é irreversível, que a gente tenta evitar danos maiores. Então, justamente, quem vai fazer essa avaliação, quem vai fazer essa cirurgia é o subespecialista, que é a pessoa mais capacitada para conduzir esse tipo de pacientes. E me diga a catarata. Como é que funciona? Por exemplo, hoje existem vários tipos de cristais, né? E existe, porque os pacientes perguntam, todo mundo, tem cura para catarata? Ou a catarata tem que ser cirúrgica? Olha, a catarata, ela é cirúrgica, não tem para onde fugir. O que é a catarata? Muitos pacientes têm essa dúvida também. Catarata nada mais é do que a nossa lente natural do olho que a gente nasceu, que vai ao longo dos anos opacificando, vai ficando mais opaca. Então isso vai empatando a luz de passar para ser captada pela retina essa imagem e levar no cérebro para a gente ter essa percepção. Então, o que a gente faz basicamente na cirurgia é substituir essa lente natural do olho por uma lente transparente artificial. A gente chama de LIO, ou lente intraocular. Essa LIO, ela pode tanto corrigir parcialmente o grau para longe, como totalmente. E também tem uma lente que a gente chama trifocal, que ela corrige em todos os focos. Tanto foco para longe, foco intermediário e foco para perto. Isso faz o paciente ter uma independência do óculos. E você perceber que é uma independência que a gente fala. A gente nunca fala, você vai ficar totalmente sem óculos, porque tem um outro caso que o paciente vai precisar ou vai preferir ter um óculos para uma ou outra atividade. Mas, assim, em torno de 90% das pessoas que fazem uso dessa lente trifocal ficam totalmente dependentes do óculos. E tem outras opções também. Tem as que, como eu falei, corrige só para longe, tem as de foco estendido. Então, são várias opções que a gente tem para corrigir essa catarata e dar independência do óculos para o paciente. Doutor Tiago, cirurgia refrativa. Todo mundo pode fazer? Quer fazer, faz ou tem indicações específicas? Tem indicações específicas. A cirurgia refrativa é uma cirurgia muito querida lá pelos pacientes jovens e, obviamente, a gente consegue entender, né? O paciente ali que, por exemplo, tem um grau muito alto desde a sua infância e tem aquele sonho de ficar sem óculos. Então, assim, é uma cirurgia que muita gente tem a vontade de fazer. E não é todo mundo que pode fazer. Antes de se indicar uma cirurgia dessa, a gente tem uma série de avaliações prévias. Por exemplo, avaliar como é que está a superfície do olho, se é uma superfície com o olho mais ressecado, se é uma superfície sem esse tipo de problema. Porque após a cirurgia refrativa, o que muito acontece, vamos dizer, algo esperado da cirurgia, já tem um ressecamento ocular. Então, se a pessoa já tem um ressecamento ocular prévio, então a gente tem que verificar direitinho se ela tem essa indicação.
Além disso, tem outras contraindicações em relação a essa cirurgia. A gente sempre pede o exame chamado Pentacam. Ele faz a avaliação da córnea, da sua face anterior, da sua face posterior, porque se a gente identificar qualquer ectasia, a principal delas é o ceratocone, já é uma contraindicação para fazer a cirurgia. Porque o que que acontece? O ceratocone, basicamente, os pacientes que têm essa condição, ele já tem uma córnea, que é a parte transparente do olho, a parte mais anterior do olho, já fina. E o laser ele vai justamente atuar nessa córnea, deixando ela mais fina ainda. Então, se eu vou afinar uma coisa que já é fina, muito provavelmente vai ter algum problema no futuro. Então, a gente já contraindica nesses casos. Mas, a maior parte dos pacientes, a gente consegue realizar essa cirurgia e muitos deles saem bem satisfeitos com o resultado. Lente de contato multifocal. O paciente enxerga com a lente de contato multifocal? Olha, o paciente enxerga, mas tem muita questão da adaptação. Às vezes a gente fala assim, olha, tenta, testa, mas não são todos que conseguem. Ela basicamente recebe a luz e divide ela na visão de longe e perto. Então o paciente ele tem a percepção das duas imagens ao mesmo tempo. O que vai acontecer ao cérebro entender o que ele está querendo enxergar naquele momento. Mas a todo tempo, o paciente que usa essa lente multifocal está vendo duas imagens, tanto a imagem para perto quanto para longe. E muitas pessoas não conseguem se adaptar a isso. Então, eles têm que fazer um teste de lente de contato antes para utilizar esse tipo de lente. Também existe a possibilidade da gente deixar um olho para longe, com a lente para longe, e o outro olho com a lente para perto. É uma opção que a gente usa bastante também. E aí a ideia é a mesma. O cérebro que vai decidir qual imagem ele está vendo naquele momento. Se ele prioriza a imagem para longe ou para perto. Mas é uma das opções que nós temos também. Muito boa. E da mesma forma, a gente precisa fazer uma pré-avaliação para saber se a superfície ocular daquele paciente é uma superfície adequada para receber essa lente. Porque a lente de contato também pode induzir um olho mais ressecado, se o paciente já tiver alguma doença ali na córnea, alguma inflamação. Então, já são condições que a gente tem que tratar previamente a essa adaptação da lente de contato. Cirurgia de pterígio. A gente aqui está fazendo um bate-papo para você que nos segue, que tem muitas dúvidas. E hoje a gente trouxe aqui um médico geral, ele entende tudo de oftalmologia. Porque nós já trouxemos aqui o referência em catarata, que é o Dr. Thompson, já trouxemos o Dr. Pedro, que é subespecialista em glaucoma, já trouxemos os retinólogos, mas, gente, numa equipe como a nossa, o Dr. Tiago é aquele cara que todo mundo chega lá e vai, porque ele entende de tudo, e eu vou continuar, olha, aqui é uma sabatina para você que nos acompanha e quer saber de tantas matérias, e ele sabe tudo, gente. Continua aí, porque eu vou agora saber dele se existe pterígio, se há laser. Quais são as técnicas modernas para operar o pterígio, a carne crescida? É a famosa carne crescida, né? A técnica que a gente usa, que o pessoal fala, a famosa raspagem, né? Na verdade, a gente utiliza uma lâmina, né, uma lâmina fina, e vai fazendo um descolamento. Na verdade, o pterígio é uma progressão da conjuntiva, que é uma camada que fica acima da parte branca do olho, que ele invade a córnea, que é a parte transparente. Então a gente vê geralmente aquela imagem triangular, tem uns vasozinhos sanguíneos bem paralelos a essa carnezinha, né? E aí ela fica por cima da córnea. Então, o que a gente faz? A gente, com a lâmina, a gente tenta desprender essa camada, essa pelezinha, né, que a gente chama, a conjuntiva, e a gente, após fazer a retirada desse excesso de pele, de carne, de tecido que está por cima da córnea, a gente faz um transplante. Por que é importante esse transplante? Porque justamente na origem do problema a gente tem os raios solares que induzem o crescimento disso. Então, aquela esclera que ficou exposta depois que a gente tirou esse pterígio, ela não pode continuar exposta ao sol. Então, a gente vai justamente pegar, para fazer o transplante, a gente faz a parte superior ou inferior. Se eu for falar com o Dr. Pedro, que é glaucomatólogo, ele vai falar, faça o transplante da parte inferior. Por quê? Porque deixa a parte superior para minha TREC, para minha cirurgia de glaucoma. E aí, o ideal é fazer da parte inferior, porque se o paciente tiver glaucoma e precisar fazer uma TREC,
o doutor Pedro ele consegue fazer cirurgia da parte de cima. Ele também faz uma abertura ali nessa camada da conjuntiva. Enfim, pegando essa conjuntiva, a gente tampa aquela parte que ficou exposta e geralmente a gente faz essa fixação com cola. Tem a opção também de fazer com pontos cirúrgicos, né? Tem fios de nylon, mas atualmente a gente usa mais a cola porque é mais confortável para o paciente, ele sente menos incomodado, não tem que fazer uma revisão depois para tirar esses pontos. Então, basicamente a cirurgia é essa. Com uma laminazinha, a gente desprende essa parte que está em excesso, a gente faz um corte nela e onde ficou exposto a gente coloca esse transplante. Doutor Tiago, dentro de uma clínica de oftalmologia, a gente recebe, nunca eu ouvi dizer assim, não existe um oftalmologista no mundo que nunca teve uma queixa de o paciente chegar e dizer que o grau dele está errado. Como é que é isso? Todo mundo erra grau? É erro? Me explica aí sobre o exame do óculos. Nós temos basicamente, antes do exame, uma máquina que ela dá uma estimativa próxima do grau, a gente chama isso de autorrefrator. A famosa máquina que tem aquele balãozinho, às vezes uma casa, o paciente vai lá, geralmente o técnico faz esse exame, e aí ele vem com o papelzinho para a gente com grau aproximado. Com esse grau aproximado, a gente vai fazer o refinamento desse grau, para ver se realmente o grau do paciente é aquele que a máquina disse, ou se ele gosta de um ou outro. Às vezes o paciente não vai gostar daquele grau que está na máquina. E geralmente elas têm acertado bastante ultimamente. Geralmente eu refino muito pouco, porque geralmente a máquina já dá bem próximo do que é. Mas em questão assim, errar ou não, é algo muito subjetivo. O paciente, às vezes, ele pode até estar com o grau prescrito certinho, que nem a receita, mas chega e não se adapta ao óculos. Isso pode acontecer principalmente nos óculos multifocais, porque tem muita questão da montagem da lente. Então, às vezes, a lente ela pode estar girada, ela pode estar, o centro óptico da lente, ela pode estar não coincidindo com o centro da pupila do paciente, isso já dá muito desconforto, então o paciente tem que ficar procurando o grau para perto, ou então ele coloca e sente dor de cabeça porque essa lente foi montada girada. Então, na avaliação de um paciente que não está confortável com óculos, tem muita coisa que a gente tem que prestar atenção. E uma delas é essa. A refração, o grau, está de acordo com o que eu passei? Sim, está certo. Então, eu vou para o próximo ponto. Vou ver a montagem. As linhas da lente, elas estão retas ou a lente ela está girada? Ela pode estar girada para cima, se no sentido horário, anti-horário. O centro da pupila está coincidido com o centro óptico da lente, porque se tiver mais baixo ou mais alto, o paciente também não vai acertar o foco. Ele vai ter que ficar procurando, ele vai falar, doutor, eu não consigo ver para perto, eu tenho que ficar fazendo isso. Então, isso muitas vezes, quando o paciente já fala assim, eu já sei, isso aí é erro de altura de centro óptico. E a gente geralmente marca, a gente pega um gabarito e verifica se realmente essa lente está certa, está errada. E se tudo isso estiver certo, ainda tem mais coisas. O óculos, basicamente, se você for perceber ele na região lateral, ele tem uma angulação. A gente chama isso de ângulo pantoscópico. Esse ângulo, ele não pode ser totalmente reto. Ele tem uma angulação, geralmente, entre 10 a 15 graus. Então, se o paciente está com óculos assim, mas ele é totalmente reto, ele já vai ter dificuldade também. Então, são uma série de fatores que a gente tem que prestar atenção na avaliação de paciente satisfeito. E, obviamente, uma delas é o grau errado. Isso daí é possível também. Às vezes, o paciente pode até ter escolhido um grau no dia que ele estava mais cansado, ou então o próprio médico também fazer um refinamento equivocado. Nós somos seres humanos, então todo mundo erra. Pode existir essa possibilidade do erro. Agora, diante de um erro, eu tenho que saber identificar o que é esse erro para melhorar a vida do paciente, para ele voltar para mim. Então, eu sempre gosto de ser franco com o paciente. Uma vez, inclusive, eu estava em João Pessoa. Eu prescrevi uma lente para miopia, que é um grau negativo, com sinal trocado, para hipermetropia. Então, obviamente, o paciente não ia gostar. Chegou. Era um grau, se não estou enganado, -2, que era a miopia. Ficou mais 2. Ficou mais 2 nos dois olhos. O paciente foi lá,
Pronto, não enxerga Doutor, nada. Doutor, o que que aconteceu? Graças a Deus eu consegui ir lá resolver, fui franco com ele, olha, eu errei aqui, mas a gente vai resolver isso. doutor, eu sei que na Oculistas Associados de Roraima, nós damos o retorno, o paciente, se não se sentir bem com óculos, volta até 30 dias. Uhum. A minha pergunta, para a segunda via de óculos, com garantia, até quanto tempo depois de feito o óculos, para não dar problema na confecção do óculos, a gente pode dar uma segunda via? Olha, de modo geral, a adaptação do paciente já ocorre de forma assim, até uma semana, o paciente não se adaptar é porque tem alguma coisa errada. É claro que na prática a gente dá mais tempo para ele, porque muitas vezes o paciente não consegue ir naquele momento e tudo mais, mas até a primeira semana o paciente não se adaptando é porque algo está errado. Então tem que verificar todos aqueles pontos lá que eu falei anteriormente. Doutor Tiago, é, mas a pergunta que eu fiz, nós, até 3 meses, a gente dá uma segunda via. Depois, os médicos dizem que o grau já altera. Sim, o grau pode alterar, pode ter pequenas mudanças nesse período de 3 meses. Então, realmente, se o paciente está com uma receita muito desatualizada, convém ele repetir o exame na sua totalidade para poder fazer um óculos correto e não ter problema. Doutor Tiago, um bebezinho, quando ele nasce, faz o teste do olhinho com o pediatra, com a equipe multidisciplinar lá, faz o teste do olhinho. A partir daí não teve nenhum probleminha, o teste do olhinho não deu alteração. A partir do teste do olhinho, quanto tempo, de quanto em quanto tempo essa criança tem que fazer o acompanhamento oftalmológico, independente se ela está com problema ou não? A criança, logo quando nasce, deve fazer o teste do olhinho. Seria ali o primeiro momento, ali, o primeiro contato com qualquer avaliação ocular da criança. Após essa primeira avaliação, a gente sempre fala, no primeiro ano de vida, o paciente tem que ter pelo menos 3 avaliações. No nascimento, com 6 meses e 1 ano. Sempre avaliando esse teste do reflexo vermelho, que é o teste do olhinho, sendo ele de preferência com a dilatação da pupila, jogando uma luz de forma indireta ali no olho do paciente e verificando esse reflexo que tem que ser, como o próprio nome diz, é um vermelho alaranjado. Se a gente identificar algum padrão fora desse, algo esbranquiçado, e aí assim, na visão do pediatra, ele teria que encaminhar para o oftalmologista. Para aí sim, o oftalmologista fazer o exame que a gente chama de oftalmoscopia binocular indireta, que é o famoso OBI. Usa aquele capacete grande e usa uma lente de 20 dioptrias, que é uma lente que a gente consegue avaliar a retina como um todo. Isso é importante porque uma das causas dessa alteração do reflexo vermelho é o famoso é, 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 tumor na parte posterior da retina da criança. Então, a gente verifica justamente nessa avaliação se tem algo ali que realmente fuja do padrão ou se é um reflexo que a gente viu ou que o pediatra achou que era alterado e na verdade não era. Olha, a oftalmologia é um mundo, né? Mas eu quero parabenizá-lo, dizer que a Oculistas Associados está muito bem servida, que o senhor, nesse ano de trabalho, já tem sido bastante procurado e tem somado, crescido nas nossas equipes de retina, de glaucoma, de catarata, porque realmente o maior valor do Dr. Tiago Grana é a paciência, a dedicação e o senhor gostar de estudar o Sim. paciente. O paciente saiu e disse: esse médico gosta de estudar. Ele perguntou muito: o que, que é isso? O senhor faz uma anamnese com quantos itens? Olha, o básico que, vamos dizer assim, o mínimo que eu pergunto é, primeiro, o que que ele está ali? Eu sempre pergunto assim, por que você veio para mim hoje? O que que aconteceu? Eu sempre gosto de saber o motivo da vinda do paciente. A maioria das vezes a gente sabe que é questão de óculos, refração, mas às vezes o paciente fala, não, doutor, estou com uma coceira aqui no olho, estou com o olho vermelho, essa visão está borrada. Então, isso aí é importante justamente para a gente ir direcionando o tratamento. Aí, pergunto se tem alguma doença, principalmente idoso. Já fez alguma cirurgia? Já fez cirurgia de catarata?
tem diabetes, pressão alta, a gente sabe que o diabetes é também a retinopatia diabética, é uma das principais causas de cegueira no mundo também. Irreversível. Exatamente. Então, assim, paciente diabético não tem jeito, eu pergunto, eu faço um exame mais aprofundado da retina, eu avalio se tem algum sinal de retinopatia diabética. Então, assim, essa anamnese é muito importante para justamente a gente direcionar o tratamento. Pergunto se na família tem alguém com glaucoma, se usa algum colírio, se já passou mal usando algum tipo de colírio, se já usa o famoso Mora Brasil, que é aquele é, colírio que a gente geralmente não indica, porque ele tem um efeito rebote. O paciente pinga ele pensando que o olho vai ficar branco e de fato fica, mas ele acaba se viciando naquilo. E aí depois o olho vem mais vermelho do que estava antes. Então eu nunca indico o Moura Brasil. Até falar assim, eu vou indicar o Moura Brasil para que situação? Aquele paciente fala, doutor, hoje à tarde tem meu casamento. Meu olho está vermelho. Aí eu falo, toma, pode usar. Eu até dou para o paciente. Mas, de modo geral, não é muito bom a gente usar, não. Que é anafasolina, né? O termo. Moura Brasil é uma marca, mas é a anafasolina que é a substância que tem, inclusive, para a parte da otorrino também. Doutor Tiago, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu acredito que foi uma panorâmica de tantos conhecimentos para o leigo que precisa saber de algumas informações e o senhor deu, mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os seus pacientes, tá? Pode dizer onde atende, eu sei que eu não vou contar, mas eu sei que o senhor atende em 2 lugares, fora todo o interior, mas deixe uma mensagem para os seus pacientes. É dizer que a saúde ocular é de extrema importância para a gente, porque os nossos olhos é a nossa janela para o mundo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa parte do nosso corpo. Caso você tenha algum sintoma, alguma baixa visual, não deixe para depois, procure seu oftalmologista. Mesmo aquele paciente que está lá, que está vendo uma mosquinha ou que já começa a ver um clarão, procure seu Olha, quando ele oftalmologista está para... dizendo procure o seu oftalmologista, ele quer que procure ele, Pode hein? procurar. Se eu puder e souber ajudar, eu ajudo. Se eu não souber, eu encaminho para quem sabe. Se ele souber, ele trata. Quando ele não souber, ele tem a humildade de encaminhar para o subespecialista. Mas eu sou testemunha que o doutor Tiago Grana resolve 90% dos problemas oculares que chega lá com ele, né? Porque realmente passa para o glaucomatólogo quando os colírios já não estão fazendo efeito. Para o retinólogo, quando ele não consegue ali controlar, ele já manda para o doutor Ricardo tacar-lhe o laser ou fazer outros procedimentos. E assim, a gente vê na córnea, né? Nós estamos muito bem servidos, né, doutor Sim, Tiago? com certeza. O senhor, como é que o senhor se sente, a sua segurança como oftalmologista global, de ter um problema de uma córnea, ter para quem encaminhar, ter um problema na retina, ter uma catarata complicada e o senhor ter esse suporte? Como é a sensação sua, Olha, trabalhar com uma equipe que o senhor pode contar? como a senhora própria disse, né? Uma sensação de segurança. Porque eu sei que eu vou ter pessoas ali de retaguarda podendo me dar esse auxílio nos momentos que realmente eu não consiga resolver o caso. Mas eu também sou muito grato da instituição que eu fiz a minha residência de oftalmologia, porque lá eu tive contato com muitos professores retinólogos. Então, lá, para a senhora ter uma ideia, em uma semana eu fazia 20 aplicações de De antiogênico. antibiogênico, cheguei a fazer laser na retina também, cheguei a fazer cirurgias de track. O senhor faz, eu vejo que o senhor é muito procurado, né, para fazer os IAC laser. Sim, Eu vejo que o senhor, paciente, que o senhor faz ultrassom, o senhor como eu estou dizendo, é um médico que realmente tem ocupado um grande espaço ali. são áreas muito importantes, né? O ultrassom, ali quando o paciente já tem alguma condição na parte anterior, na parte da frente do olho, que impossibilite de a gente avaliar a retina. O ultrassom é um exame imprescindível para a gente ver se há um descolamento ou não, se tem um sangramento ali por trás, quando no exame normal a gente não consegue ver isso. Então, realmente, assim, aprender ultrassom, saber ultrassom, é uma coisa que eu sabia que eu tinha que fazer.
porque nesses casos que o paciente chega para mim e eu não conseguisse avaliar, eu poderia lançar mão dessa ferramenta. Da mesma forma, o famoso YAG laser, a capsulotomia, a famosa limpeza da lente que o pessoal, que os pacientes chamam. Na verdade, a gente sabe que não é uma limpeza da lente, mas é uma abertura na parte de trás da cápsula posterior do olho. A lente fica dentro de uma cápsula. Essa parte da frente da cápsula já foi aberta no ato da cirurgia de catarata. A parte de trás, ela fica ainda lá, porque o olho, a lente fica dentro desse saquinho. A limpeza da lente nada mais é do que uma abertura nesse saquinho da parte de trás, que geralmente ele suja com algumas pequenas células ao longo dos anos após a cirurgia de catarata. Então a gente faz uma abertura ali atrás e aí sim a luz pode passar com facilidade e o paciente voltar a enxergar como enxergava antes. Que bate-papo descontraído, maravilhoso. A gente se vê no próximo episódio. Vem para cá, vem compartilhar, vem curtir o Visão para Todos. Ver bem é viver melhor. Eu estive conversando com o Dr. Tiago Grana. Se você tem alguma dúvida sobre qualquer parte do olho, vem aqui, nos pergunta e a gente promete, nos próximos episódios, dirimir as dúvidas. Fica com a gente.